Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser um pouco polêmico, mas que ajuda a mostrar o caráter inovador e inteligente de Curitiba. A capital paranaense foi eleita a capital menos desigual do Brasil, isso mesmo. Um levantamento recente do mapa da desigualdade colocou Curitiba como a capital com menor desigualdade do Brasil. Isso significa que é uma capital perfeita? Não, mas que ela tem ali uns pontos que valem a pena a gente debater. Antes, é claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e considere ser membro aqui do Curitibando. Afinal, como a gente comentou, é muito importante que você faça parte da nossa comunidade, ajudando o canal a crescer, ajudando a gente a produzir cada vez mais conteúdo. O Curitibando já promoveu muitas e muitas interações e muita coisa bacana nesse um ano de canal, ou seja, quase mais de 160 vídeos, na verdade mais de 160 vídeos sobre os mais diversos temas, bairros e aspectos aqui da capital paranaense. Então, fica o convite para que você faça parte da nossa comunidade. Então, como que acontece essa escolha? Curitiba não é de hoje, ela é uma capital, ela é uma cidade que tem investido em inovação, em desenvolvimento e, claro, em também tecnologia a serviço do bem-estar público. Mas claro que não é só isso que faz de Curitiba a capital menos desigual. Tem um aspecto também bem importante que são questões de, por exemplo, quantas pessoas estão abaixo da linha da pobreza. Só para você ter uma ideia da população de Curitiba, que é pouco mais de 1,7 milhões de pessoas, 2,2% ou algo parecido estão abaixo da linha da pobreza. É óbvio que a gente está tratando de números, mas são pessoas, ou seja, não importa se é 1% ou 0,1%, são pessoas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas quando a gente compara com outros lugares, Curitiba se mostra muito à frente. Ela só perde nesse quesito para Florianópolis, que tem ali pouco mais de 1%. Veja que esse dado de Curitiba vem justamente pouco depois de Curitiba ser eleita também a capital, na verdade a cidade mais inteligente do mundo. São coisas que de alguma maneira se relacionam e se completam, porque tudo aquilo que faz Curitiba ser uma cidade inteligente acaba também se desdobrando para a questão da qualidade de vida. A gente já falou sobre isso em 2 vídeos, no Curitiba, a cidade mais inteligente do mundo, e também quando a gente fala sobre se vale a pena morar em Curitiba, e eu acho que a respeito do custo de vida aqui na capital. Ou seja, a gente tem pelo menos 3 vídeos em que a gente debate esses assuntos. Então, questões como, por exemplo, emissão de CO2, que Curitiba, por exemplo, todo o transporte coletivo da cidade tem monitoramento em relação a poluentes, mas também tem uma preocupação com veículos híbridos, veículos elétricos. Na verdade, a questão dos veículos elétricos é um pouco mais polêmica, porque chegou a ser feita uma compra de veículos elétricos e que acabou embargada pelo TCE, mas existia um projeto para que se criasse uma frota de ônibus elétricos do transporte coletivo aqui em Curitiba, mas a gente tem ônibus híbridos circulando pela cidade já há muitos anos. Então isso também faz parte desse aspecto de redução da desigualdade. No vídeo sobre emprego em Curitiba, por exemplo, a gente falou sobre as iniciativas da Fundação de Assistência Social, da Prefeitura, de ONGs, que também
preparam as pessoas para o mercado de trabalho. Isso reduz também a desigualdade e faz com que Curitiba tenha uma taxa menor de desemprego, por exemplo. No vídeo sobre emprego e no vídeo sobre se vale a pena morar em Curitiba, a gente debateu que, obviamente, não significa que não exista desemprego em Curitiba, mas sim que isso não é uma tônica da cidade. Ou seja, existe oportunidade e existe uma maneira de você ocupar essa cidade de uma maneira assertiva em termos de trabalho, tá? Outra coisa importante também, mas isso não significa que exista pleno emprego e que seja necessariamente fácil, mas obviamente você consegue transitar pela cidade transitar enquanto trabalhador na cidade de uma maneira um pouco mais segura. A gente está no final de semana gravando, então por isso que o vídeo mostra várias coisas fechadas. Então a gente precisa pensar também, quando a gente pensa em desigualdade, a gente precisa pensar em qualidade de vida, elementos que fazem Curitiba ter uma boa qualidade de vida. A gente já falou muitas e inúmeras vezes aqui no canal a respeito do que? Da área verde, de como Curitiba é uma cidade em que a área verde é fundamental para a população. Os parques, as praças, a própria, olha só, arborização de rua, tudo isso faz parte não só do imaginário do curitibano, mas também do seu dia a dia. A gente está aqui na região do Batel, a gente já passou por aqui, a gente está na Vicente Machado, não é o primeiro vídeo em que a gente passa por aqui, mas é uma maneira de você conhecer a capital paranaense em seus diversos períodos. Então a gente tem essa preocupação com a maneira com que o curitibano está na cidade. Ou seja, é muito comum que o curitibano não circule tanto na rua, mas que ele esteja nos parques, nas praças ou nos shoppings, que são também a praia dos curitibanos. Então tudo isso agregado a uma preocupação de transformação e de criar na capital paranaense um pensamento de vanguarda, como por exemplo um documento que explica que a cidade para 2035, quais são os eixos que norteiam o que se quer de Curitiba daqui, a gente está em 24, daqui a 11 anos, mas ele é um documento que existe desde 2010, 11, alguma coisa assim, talvez ali 12, 13, um pouquinho adiante, mas que ali dessa segunda década já dos anos 2000. Ou seja, é uma preocupação em como a cidade vai se comportar diante das novas demandas. Existe, portanto, uma preparação da cidade em responder a essas necessidades. E essa preocupação, essa vontade de se colocar num espaço adiantado faz, obviamente, de Curitiba uma cidade mais preparada para os dilemas que irão surgir. Olha só que legal esse restaurante. Para os dilemas que irão surgir. Isso permite com que a solução venha antes do problema. Olha aqui a Praça
da Espanha, aquilo que a gente falou. Olha só, a gente está num feriadão, então, obviamente, muita gente nas praias. Isso faz com que, obviamente, também a circulação de pessoas se reduza, né? Mas, como a gente vinha comentando, clássico, o carro do sonho, sonhos Alfa, são clássicos aqui de Curitiba. Se você vem para Curitiba e nunca escutou o carro dos sonhos Alfa, você não esteve em Curitiba, só para constar. Então, o que é importante a gente pensar? Que esse pensamento de vanguarda, esse olhar para frente, esse estar presente no futuro, coloca Curitiba adiante. Como a gente falou, isso não significa que não existam problemas na capital paranaense. Obviamente que existe. Tá vendo esses cafés aqui? Só um parêntese, a gente falou sobre eles num vídeo em que a gente mostra os cafés do Batel. Então, se você quiser dicas de onde tomar café aqui na capital paranaense, assista ao vídeo que você vai conhecer umas dicas preciosas. Então, esse estar presente no futuro faz com que a capital se adiante. Isso não significa, como a gente vinha falando, que não existam problemas e não existam desigualdade. Curitiba tem na faixa de 400 ocupações populacionais irregulares, digamos assim, que não são grandes e que não estão necessariamente próximas à área central, mas que obviamente são espaços de vulnerabilidade que precisam urgentemente serem tratados de uma maneira digna e que ofereçam para essas pessoas opções dignas de vida. Isso é muito importante de a gente falar. Às vezes parece que a gente pode tratar Curitiba como uma cidade perfeita e ela não é. Então eu trago esse dado só para que vocês tenham ideia. Então, e obviamente, sanar um problema não é jogá-lo para baixo do tapete, mas é oferecer o quê? Dignidade e acesso a moradias de qualidade, saúde de qualidade, emprego de qualidade, educação de qualidade. Ainda que Curitiba tenha vários desses elementos em operação, funcionando, trabalhando, também, obviamente, infelizmente, diante da sua grandiosidade territorial ou mesmo da incapacidade de atender a todos, a gente vê muitos problemas ainda. A gente já viu disso nos vídeos. A gente nunca tenta esconder os problemas da cidade aqui no Curitibano. Então, a gente precisa sempre ficar atento a esses elementos de desigualdade, né? Isso que a gente percebe, a gente enxerga, a gente nota na cidade. Por outro lado, Curitiba também oferece, como a gente já falou, várias estruturas de uma boa qualidade de vida. A gente falou de transporte coletivo, a gente já falou dos parques e praças, a gente já falou sobre emprego, a gente já falou sobre os bairros, a gente mostra os bairros, como os bairros são arborizados, como os bairros têm uma estrutura bacana para conseguir atender às necessidades do dia a dia dos curitibanos. Vou só mostrar um pouquinho para vocês aqui de onde a gente está. É isso que eu falo, olha só que legal. A gente está num bairro, obviamente, bem central, que é o Batel, mas essa é a tônica de muitos bairros aqui de Curitiba. Toda essa arborização, toda essa presença de uma estrutura legal. Basta você ver os vídeos que a gente fez sobre o Água Verde, sobre o Jardim das Américas, sobre o Juvevê,
sobre o Gabirotuba, sobre não lembro agora mais qual, mas a gente já falou de muitos bairros aqui no Curitibano. Então é bem interessante que você compare isso com o que a gente encontra muitas vezes em outras cidades. Tudo isso na prática faz com que Curitiba tenha esse protagonismo numa busca pela redução da desigualdade. Eu digo busca e eu digo redução porque sempre me parece utópico você pensar que um dia você vai chegar numa equação 100% perfeita. Mas, obviamente, que é possível fazer esse processo de redução, esse processo de melhoramento contínuo. Se você pega as fotos de Curitiba da década de 70 ou de 60, e você pega grandes avenidas, vamos lá, como a Marechal Floriano Peixoto, como a João Gualberto e outras, você vai ver que Curitiba não era tão arborizada como é agora. Ou seja, isso também foi um processo de desenvolvimento pensado. Ou seja, chegar com esse título de capital menos desigual não é um acaso, mas é um projeto. É um projeto a longo prazo que perpassa também e se acopla, vamos dizer assim, a identidade da cidade e aquilo que se espera da cidade. Isso também é importante, não é só fazer, é incorporar na identidade e na cultura do povo de uma cidade. E a gente está passeando completamente sem rumo, isso é bem importante de dizer. Olha só, que legal, onde a gente chegou. Só que a gente vai para cá. Então, quando a gente fala sobre Curitiba ser a cidade menos desigual, tem esses dois aspectos. Um, não significa perfeição, e dois, não significa o acaso, mas sim uma construção ao longo do tempo e uma percepção de como é importante você oferecer para a sua população uma tentativa, ao menos, de construir uma sociedade mais igualitária, mais fraterna, menos insidiosa, vamos dizer assim. Ainda que Curitiba tenha, como a gente sabe, milhões de questões, milhões de problemas, milhões de coisas que precisam ser sanadas, problemas que precisam ser resolvidos. Mas a gente tem uma busca, uma tentativa e uma construção coletiva para que isso possa mudar. E eu acho que essa é uma questão muito válida. Olha só que linda essa árvore. Quando a gente pensa em Curitiba, é nesses elementos que a gente acaba se concentrando, esses elementos de inovação, de vanguarda, de construção de um mundo, de uma sociedade menos vazia, digamos assim. Olha só que legal. Tudo isso é importante, mas tudo isso também é uma construção, como a gente falou, que se dá ao longo do tempo. E uma coisa bem importante, a gente vai deixar o link dessa notícia aqui na descrição do vídeo, é que para chegar a essa equação também foram usados dados de várias ONGs, ou seja, não é algo puramente governamental ou algo unicamente focado em dados oficiais. Não, existe uma preocupação nessa captação das informações e em como ela se constrói na medida do tempo. Tudo isso é muito sintomático de uma cidade preocupada com o futuro. Lembrem daquele documento que eu falei sobre Curitiba 2035.
Isso eu acho que pode ser uma tônica bem interessante para a gente pensar os nossos olhares, em como a gente constrói a realidade curitibana. E para você, olha só que legal, só mostrar o carrinho, olha só que legal. A gente viu vários carros diferentões, carros de final de semana, como a gente fala. Olha só, mais um. Então, como você percebe isso? Você percebe Curitiba também como uma cidade menos desigual? Como que é a sua experiência se você veio de fora do Paraná, de fora de Curitiba, do interior do Paraná também? Como que você percebe a capital paranaense? Você, na prática, vivenciou uma experiência de desigualdade ou uma experiência de oportunidade? E deixa aqui nos comentários os argumentos que fundamentam a tua opinião e a tua experiência, porque é bem legal a gente saber também como vocês percebem a capital do Paraná. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aquele convite de sempre para que você se inscreva no Curitibando, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!